Boa tarde. Sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos, os internautas e convidados, em especial professor Luiz Cláudio, professor Roberto Carlos e professor Rodrigo Castelo. Hoje estamos finalizando a nossa webinar sobre saúde do trabalhador. Foi promovida pelo Laboratório de Pesquisa, Enfermagem, Tecnologias, Saúde e Trabalho, o PENSAT, da nossa Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O nosso grupo PENSAT, nosso laboratório, ele foi instituído há 10 anos por mim, professora doutora Joane Pereira Passos, com a finalidade de desenvolver pesquisas e estudo no campo da saúde do trabalhador. Também focalizar a relação dos processos produtivos do cuidar com o uso de tecnologias, o ambiente e suas repercussões na saúde das pessoas, em particular dos trabalhadores da saúde. E ainda de analisar a relação do processo de saúde e doença e as condições de trabalho das diferentes categorias profissionais nos diversos cenários. A nossa webinar sobre saúde do trabalhador faz parte das atividades comemorativas dos 130 anos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Unirio, e 10 anos do nosso programa de pós-graduação em enfermagem e ciências, da Unirio, PPG Infibio. E ocorreu nos 2 últimos sábados passados, nosso encontro. Tratamos dos seguintes temas: lutas e desafios no campo da saúde do trabalhador e qualidade de vida e os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Hoje abordaremos os impactos econômicos na saúde do trabalhador no contexto atual, no nosso canal Unirio Pesquisa, Saúde e Cuidado. Quem ainda não se inscreveu, ainda há tempo. Ative o sininho para ser também alertado das nossas atividades, porque não para por aí. Nós teremos mais atividades. Mês de outubro também estamos programando outras atividades a serem feitas. Se inscreva também e acompanhe o nosso perfil no @grupo _pensar em nossas redes sociais e não perca as nossas novidades. Vem muitas novidades por aí. Informo que o link para o preenchimento da lista de presença será disponibilizado em breve aqui mesmo no chat, tá? E que a nossa interação ocorrerá também através do chat. E as perguntas serão também feitas pelo chat. E agora nós vamos começar a conhecer os nossos convidados. No primeiro momento, gostaria de apresentá-los o Dr. Luiz Cláudio de Jesus, da Universidade Federal de Roraima. Ele é graduado em Administração e Direito pela Universidade Federal de Roraima, doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas da Universidade Federal de Roraima e coordenador científico do Núcleo de Estudos em Administração e Negócio, e líder do Grupo de Estudos Organizacionais e Desenvolvimento Sustentável, onde elabora estudos nas seguintes linhas de pesquisa: desenvolvimento, sustentabilidade, estratégia de gestão pública e gestão de pessoas nas organizações. Professor Luiz Cláudio, seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, professora Joani, boa tarde a todos que estão participando. Estamos aqui à disposição para contribuir com o debate, acho extremamente importante, impactos na economia, impactos econômicos na saúde do trabalhador. Eu registro também, professora Joani, que entre os estudos que nós fizemos, esse assunto me interessa muito porque eu também sou mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse assunto é um assunto que a gente discute muito na universidade, hoje no nosso núcleo, e com toda certeza vai ser importante o debate, principalmente pelo momento que nós vivenciamos. Muito obrigada, professor Luiz Cláudio.
E o professor Roberto Carlos Lira da Silva, professor da Unirio, é graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também tem MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. Professor associado da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador e líder do Laboratório de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde, LAECS, coordenador do Laboratório de Simulação e Avaliação de Unidade e Fator Humano da Unirio. Professor Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde, professora Joania. Boa tarde, professor Luiz Cláudio, professor Rodrigo Castelo. É um prazer podermos estar juntos com a professora Joania nessa tarde de hoje, juntamente com os demais colegas, tratando de um tema que realmente está na ordem do dia e que está relacionado especificamente à saúde do trabalhador e como é que determinados agravos à saúde, determinadas doenças podem afetar diretamente do ponto de vista econômico, não só esse trabalhador, mas como a sociedade brasileira de um modo geral. Então, eu desejo a todos uma tarde bastante profícua, para que esse debate possa ser bastante acalorado. Muito obrigada, professor Roberto. E o professor Rodrigo Castelo Branco Santos, também da Unirio. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor adjunto da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nossa Unirio, membro do Grupo de Trabalho sobre Teoria Marxista da Dependência da Sociedade Brasileira de Economia Política, pesquisador do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Estado, Movimentos Sociais e Acumulação Capitalista. Tem experiência nas áreas de Filosofia Política e Econômica Política. Professor Rodrigo. Boa tarde a todas e todos, é um enorme prazer. Em primeiro lugar, parabenizar a escola, parabenizar também o curso de pós-graduação, não é pouca coisa nessa atual conjuntura, desses aniversários, então parabéns a todas e todos que construíram toda essa linda história. Obrigado, Joania, pelo convite, é sempre um enorme prazer estar com você, ainda mais nesses espaços acadêmicos também. Mas também é um prazer muito grande estar dividindo aqui, não a mesa, né, mas agora a telinha, né, com o Luiz Cláudio e com o Roberto Carlos. Então, um prazer também. Como disse o Roberto, esperamos ter um ótimo debate nessa tarde ensolarada aqui no Rio de Janeiro, para a gente discutir a saúde do trabalhador e, né, os impactos dessa tal crise na nossa vida. Obrigada, professor Rodrigo. E agora vamos começar. Eu tenho que me apresentar, né, também. Eu acho que é legal eu me apresentar, porque nós temos diferentes ouvintes e tudo. Eu sou professora Joani Pereira Passos, sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora também em enfermagem pela Universidade de São Paulo, professor titular da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, né, da nossa Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e sou pesquisadora e líder do Laboratório de Pesquisa, Enfermagem, Tecnologia, Saúde e Trabalho, o nosso PENSAT, que está promovendo esse debate. Bom, frente a isso, a gente já apresentei a todos. Também espero que a gente tenha uma tarde assim, cheia de discussões, debate, que seja bastante profícuo. Aí, professor Luiz Cláudio, eu acho que eu vou começar com você. Vamos conversar, considerando a sua experiência, a gente sabe que você tem uma larga experiência no campo da gestão pública. E nós gostaríamos de saber, na sua visão, a tua proposta para a reforma administrativa, será que vai trazer alguma consequência à saúde do trabalhador? Eu gostaria de ouvir você nesse sentido, para que a gente possa
dar início aos nossos debates. Professora Joanice, essa pergunta é uma provocação interessante. E é bom começar o debate por ela, né? Eu sou servidor público, naturalmente, sou servidor da Universidade Federal de Roraima e sou servidor do Tribunal de Justiça de Roraima. Há 25 anos eu trabalho com serviço público, há praticamente 30 anos. E é óbvio que a reforma administrativa não trará, né, problemas na saúde do trabalhador. Ela já está trazendo, já está gerando. Só a expectativa, só a discussão em torno da reforma já está causando naturalmente uma inquietude que naturalmente vai desenvolver, vai levar ao desenvolvimento de algumas patologias. Eu não tenho dúvida disso. Principalmente relacionados à insegurança. O que nós vivemos hoje é essa insegurança em relação às garantias que o servidor público, e aí eu estou me referindo à questão do serviço público, tem, porque, por lei, o contrato que nós assinamos com o serviço público é um contrato que pode ser unilateralmente alterado, e tem sido alterado constantemente. Os servidores públicos viraram, na realidade, um alvo, né, da estrutura governamental, das políticas de gestão da administração pública há muito tempo. Não é desse governo, é de governos passados. E o que me preocupa e o que tem nos preocupado bastante nessa discussão é que muito dessa insegurança ela decorre da falta de conhecimento, da falta de informação por parte desse servidor, desse trabalhador do serviço público. Eu me refiro, até para a gente ilustrar isso aqui, a questão da estabilidade, que é um dos pontos nefrálgicos aí que o pessoal fica muito agoniado. Vai acabar com a estabilidade no serviço público, não vai, etc. Essa reforma que está se avizinhando aí, e é uma reforma que vai mexer com o serviço público de agora para frente, pelo menos em tese até esse momento, ela não teria um reflexo direto nos servidores públicos que já estão no quadro, mas a gente sabe que isso não é uma meia-verdade. Mas a falta a quebra da estabilidade no serviço público já aconteceu há muito tempo. Há muito tempo. E o trabalhador agora está numa celeuma aí, e há uma desinformação e como se viu, a partir do momento que a sociedade, que alguns setores da sociedade enxergam esse ponto como um ponto muito sensível, a estabilidade como algo muito sensível ao servidor, eles começam a focar exclusivamente nesse ponto como se fosse a pior das situações. Não estou dizendo que é boa, mas eu estou dizendo que essa situação já aconteceu há muito tempo. Nós tivemos uma reforma administrativa feita em 1995, em 97, que foi determinada através da Lei 9.527/97, na época, gestada pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARI, que era capitaneado pelo Bresci Pereira, professor, inclusive, no Rio. E lá já acabou a estabilidade do serviço público. A estabilidade do servidor público acabou lá em 97, não foi agora. A partir do momento que você estabelece avaliação periódica de servidor estável, você já acabou com a estabilidade no serviço público. Isso é um fato. E poucas pessoas sabem disso, despertaram para isso. Por quê? Porque e a gente tem que reconhecer, tem que dar o braço a torcer, há um certo corporativismo e você nunca viu, na realidade, ou é muito raro você ver um servidor sendo demitido por inabilidade no estágio, não falo do estágio probatório, mas eu falo na avaliação periódica de servidor estável, que foi o novo instrumento inserido pela essa reforma em 97. Entre outros fatores. O importante, e é importante que se diga, da onde vem essa reforma? Qual é a ideia? Qual é a teoria que está por trás disso? Nós sabemos que o que se tem hoje é uma avalanche de informações em torno do gerencialismo no serviço público. E esse gerencialismo, que nada mais é do que você pegar as boas práticas da iniciativa privada e trazer para dentro do serviço público, e eu não estou dizendo que dão certo, não estou fazendo juízo de valor, eu estou apenas relatando o que nós temos na realidade, de onde vem esse projeto. É um projeto da década de 70, Margaret Thatcher na Inglaterra, Reagan no final da década de 70 nos Estados Unidos. Então, é uma situação que o Brasil está chegando no Brasil agora. O que é importante a gente saber é que, por melhor resultados que tenham sido colhidos nos países tido
como desenvolvidos, camisa de tamanho único não serve em todo mundo. Então, é necessário que você faça ajustes. Se você quer efetivamente trazer uma ideia próxima a isso, próxima a esse gerencialismo, você tem que ajustar ela à nossa realidade, à nossa cultura, que é completamente diferente. A cultura, estou falando a cultura do latino-americano, completamente diferente da cultura do europeu, por exemplo. Então, é necessário que você faça os ajustes. Infelizmente, o que se tenta fazer, e os tecnocratas estão fazendo isso a seu bel prazer, sem a menor cerimônia, sem a menor capacidade sem a menor preocupação de explicar o que efetivamente está acontecendo. E isso deixa esse burburinho e essa insegurança que naturalmente gera muita incerteza, e a incerteza gera naturalmente um adoecimento do trabalhador. Esse é um ponto que eu acho que era de suma importância a gente debater, e acredito que é um despertar. Os meus estudos no doutorado, inclusive, foram em cima do gerencialismo no serviço público. Fiz uma pesquisa ampla envolvendo estados das cinco regiões do país, e o que nós descobrimos, o que nos permite avaliar que nem tudo é como o governo está pretendendo fazer, e que essa insegurança decorre muito da falta de informação. Até para combater uma ideia, você precisa estar informado sobre ela. E o serviço público não é diferente. Não é diferente. Na iniciativa privada, nós temos, e aí eu vou mudar o tópico aqui, porque tem uma outra inquietude que a gente discute muito no nosso núcleo de estudos em administração e negócios da UFRR, que é quanto aos modismos que aparecem no dia a dia e que enganam, que servem naturalmente para criar no trabalhador uma sensação de pertencimento, que não é real. E eu me refiro à questão da nomenclatura que muitos gostam de utilizar, eu não sei como é que funciona na Unirio, que é o tal do parceiro, não, é colaborador. O trabalhador deixou de ser trabalhador, deixou de ser empregado para virar colaborador. E é mais uma forma de você tentar dourar uma pílula que não existe possibilidade de se fazer, é uma enganação. O trabalhador só é colaborador na hora de participar com o trabalho, na hora de se esforçar, na hora de estar disponível ao tempo e ao momento da necessidade da organização, mas na hora da participação nos lucros e etc., o trabalhador é desprezado, ele vira empregado de novo e é tratado como tal. Ou seja, são algumas situações, algumas provocações que eu gostaria de deixar no debate. Eu já adianto que eu, antes de chegar nesse debate de hoje, fui assistir que está disponível no YouTube, né? E eu deixo até para todo mundo que está assistindo isso aqui, e aprendi muito, enriqueci muito o meu conhecimento assistindo os dois debates anteriores, 2 sábados anteriores, e vi uma discussão de alto nível, extremamente importante. Eu digo, olha, eu vi o povo discutindo as consequências, eu estou me propondo a discutir as causas, porque eu acho que é importante a gente saber das causas, porque a partir do momento que você ataca a causa, você já traz embutido aí uma espécie de solução para aquele problema, ou pelo menos para iniciar uma discussão com outro olhar. Eu não quis me tornar repetitivo em relação aos 2 debates, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão participando desse debate hoje também assistiram os debates anteriores. Mas, a princípio, para deixar o assunto no ar, eu encerro minha fala nesse momento por aqui. Opa. Muito obrigada, professor Luiz Cláudio. E agora, gostei muito das colocações, né? Eu acho que você traz para o debate assuntos extremamente interessantes. Evidentemente que a gente precisa conhecer, porque à medida que a gente conhece, a gente pode tomar posicionamentos, né? Principalmente quando se trata na luta do trabalhador, de um modo geral, preciso conhecer para poder, então, reagir a determinadas coisas, determinados elementos. Agora, com toda certeza, essa reforma, como você bem disse, traz total insegurança, incerteza para o servidor público de um modo geral, né? Mas
Eu acredito que a classe trabalhadora unida, a gente conseguirá efetivamente lutar para que nossos direitos não sejam tão perdidos, né? E que a gente garanta pelo menos alguns. E com isso eu trago vou querer conversar, dando continuidade na conversa, com o professor Roberto, né? Que ele, inclusive, tem artigos publicados, já está com artigos publicados, ele traz muito sobre a questão das utilidades das medidas de Daly e Cali nos estudos sobre a saúde do trabalhador, que eu queria saber, professor Roberto, da possibilidade, se há alguma possibilidade de se medir esses impactos da perda da produtividade dos profissionais, né, na perspectiva da avaliação econômica e saúde, que eu sei que é uma área de total domínio seu, e que, diante disso, eu acho que você podia estar trazendo essas análises, né, econômicas em saúde, que podem ser utilizadas tanto para informar, como também para avaliar as políticas públicas, os programas de saúde, na gestão pública e privada de saúde. Então, eu acredito que você tem muito para nos conversar conosco a respeito disso, nos informar, trazer esses elementos, em especial, como é que pode ser essa questão da análise econômica. Ok, professora Joani. Então, eu vou pedir a liberdade aqui para que eu possa compartilhar uma tela de uma rápida apresentação, para que possa ficar mais fácil também o entendimento a respeito do tema que a gente vai abordar. Eu prometo não me estender, obviamente. Quando a professora Joani pergunta sobre a possibilidade de se utilizar medidas para avaliar a saúde ou para mensurar a saúde, professora Joani, talvez seja muito complicado a gente mensurar a saúde. Porém, se a gente considerar que a perda de saúde pode ser uma medida indireta para a gente avaliar o estado de saúde, então a gente estaria trabalhando com o não saúde, né, ou com a perda de saúde, a gente consegue, de forma indireta, medir o estado de saúde desse indivíduo. Então, para isso, a gente acaba utilizando uma medida bastante interessante, ainda há pouco, pois não? Vou voltar novamente a apresentar. Vamos ver. E agora, será que foi? Se não foi, não tem problema. Então, beleza, não tem problema. Eu vou falando aqui e a apresentação fica para uma outra oportunidade. As coisas são assim, né? A gente testou previamente e funcionou perfeitamente. Chega na hora que está valendo, não funciona. A tecnologia, às vezes, nos apronta algumas coisas. Mas, enfim, então, o caminho que a gente tem é avaliar os estados de não saúde ou de perda de saúde. Aí, consequentemente, a gente consegue estimar. Eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês um resultado de uma pesquisa que foi a primeira no mundo. A gente não encontrou ainda nenhum outro resultado de estudo que tivesse avaliado os anos de vida perdidos ajustados pela incapacidade entre os profissionais de saúde. Aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer, porque a gente, claro, precisa de dados primários, e a gente conseguiu esses dados no Observatório da Enfermagem, que é gerenciado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, rapidamente, para a gente entender, o DALY, que é a sigla dos anos de vida perdidos ajustados pela incapacidade, é uma medida que utiliza duas variáveis. Utiliza a variável da morte prematura, dos anos de vida que são perdidos por morte prematura, e a outra medida que seria os anos de vida vividos com incapacidade. Quando eu faço o somatório dessas duas medidas, eu tenho os anos de vida perdidos ajustados pela qualidade. O que nos chamou a atenção
foi o fato de, em maio de 2020, a imprensa começar a divulgar informações de que no Brasil nós já teríamos algo em torno de 31 mil profissionais de saúde infectados pela Covid-19. Quando a gente, então, começou a se debruçar sobre os dados internacionais, a gente realmente tomou um susto, porque nos Estados Unidos, por exemplo, que já era o epicentro da pandemia, o número de profissionais de saúde infectados chegava a 146. No Brasil, só de profissionais infectados pelo Covid-19, já passávamos de 180. Ao passo que o Reino Unido, que também já vinha ali numa escalada da infecção, apenas 77 profissionais. Em agosto, a gente também teve informação que dava conta de que a cada minuto um profissional de saúde era infectado pela Covid-19. Hoje, o retrato que a gente tem é o seguinte, são 434 profissionais de enfermagem mortos pela Covid-19, uma taxa de letalidade de 1,97%, com um total de casos reportados de 39.950. Porém, a gente ainda não tinha informações de como é que essa doença levava uma carga de doença, obviamente, né, aos profissionais de enfermagem. Então, a carga da doença nada mais é do que o peso que aquela doença vai levar ou vai impor a esse indivíduo ao longo da sua vida, quando ele consegue sobreviver. Então, essa foi a questão de pesquisa, qual é a carga da infecção pelo Covid-19 entre os profissionais de enfermagem no Brasil, e, consequentemente, o objetivo do estudo foi estimar essa carga através da medida de DALY. Então, metodologicamente, já tratando do delineamento, foi um estudo ecológico, a gente utilizou o conjunto de indivíduos como a unidade de análise, a gente precisou de dados relativos à taxa de mortalidade, de morbidade pelo Covid-19, a expectativa de vida e o peso da doença. A gente ainda não tem o peso da doença, infecção pelo Covid-19, mas a gente tem uma que já existe no Global Burden Disease, que é o GBD, que avalia a carga de doenças das mais variadas em quase 180 países, e já existe ali informação a respeito do peso da gripe, e a gente considerou ali a gripe num estado de saúde mais grave, que diz que diminui a qualidade de vida desse indivíduo em 5%. Então, ele tem uma carga de doença de 0,051. O intervalo de confiança aí na forma mais grave da gripe, de 0,032 a 0,074. Considerando que essa infecção também é um estado gripal, por aproximação, a gente levou em consideração que, guardadas as devidas proporções, essa doença poderia impactar ou provocar um peso bastante semelhante quando comparada à gripe provocada pelo H1N1. Então, veja que os resultados que nós teremos aqui ainda serão resultados subestimados. E eles já são assustadores quando a gente compara com outras doenças, como as neoplasias, que são doenças crônico-degenerativas. Aqui a gente está tratando de uma doença que é de curso agudo, mas que vai impactar severamente na saúde desses que são os profissionais de enfermagem. Então, a gente considerou como um tempo de evolução para essa doença o tempo entre 14 e 30 dias. Essas informações são necessárias para a gente calcular o DALY. E a gente considerou, então, em função desse tempo de convalescência, que esse indivíduo necessitaria de um tempo de aproximadamente 0,08 anos, para que ele pudesse, então, se recuperar dessa doença. Então, a gente chamaria aqui de morbidade, e considerando o peso dessa doença de 0,051 segundo o GBD. Eu já passo a informar o perfil dos profissionais. Naquela época do estudo, quando foi desenvolvido, que foi no mês de agosto, a gente tinha 21 mil profissionais, 21.767 profissionais infectados. Desse total, 14.566 eles foram excluídos dessa amostra, desse estudo ecológico, porque eles não tinham ali todos os dados que a gente precisava. Então, a gente trabalhou com um grupo de 1.163 profissionais, e foi a partir desse quantitativo de profissionais que a gente conseguiu, então, estimar as outras medidas que a gente precisava ter, como, por exemplo, a expectativa de vida, e a gente utiliza a tábua de mortalidade do IBGE.
Então, a expectativa de vida média desses profissionais foi a seguinte: para o sexo feminino, 38 anos, em média, de expectativa de vida, e para o sexo masculino, 33 anos, podendo variar aqui entre 17 e 51 anos para os homens, então veja que existe uma amplitude muito grande, e para as mulheres variava de 20 a 57 anos, também com uma amplitude muito grande, mostrando para a gente que entre os profissionais de enfermagem nós vamos encontrar profissionais que estão chegando na profissão agora, com 20, 21 anos de idade, principalmente ali os técnicos de enfermagem, mas vamos encontrar também profissionais que já estão ali já próximo da sua aposentadoria, com 57 e até mesmo 60 anos de idade. E aí a gente, então, conseguiu estimar o DALY. Para nossa surpresa, o DALY, os anos de vida perdidos ajustados pela incapacidade, foi de 5.825 anos, com um desvio padrão de mais ou menos 1.566 anos. Então, para a gente ter uma ideia de como é que isso funcionaria, a gente fez um ajustamento dessa taxa para 1.000 indivíduos. Então, entre as mulheres, essa taxa ajustada para 1.000 foi de 674 anos para cada 1.000 profissionais. Então, se eu dividir isso daqui, 674 por 1.000, eu vou conseguir ter informação de quantos anos de vida vividos ajustados à incapacidade cada indivíduo terá. Entre os homens, esse impacto foi bem maior, foi de 1.457 anos de vidas vividas com incapacidade para cada 1.000 profissional. Então, aqui deu algo em torno de 1,4 anos de vida, enquanto entre as mulheres deu algo em torno de 0,6 anos de vida perdidos. A gente percebeu também que foram os técnicos de enfermagem do sexo feminino com a faixa etária entre 31 e 40 anos de idade, portanto, aqueles que estão na sua fase de vida mais produtiva, aqueles que foram mais impactados pela carga da doença. Então, isso chamou muito atenção e foi interessante também, para não falar trágico, a gente perceber que foi o maior número de mortes que aconteceram prematuramente observado entre aqueles profissionais com 41 a 50 anos de idade. Qual é o impacto, professora Joani, que isso pode trazer não só para o profissional ou para a categoria, à medida em que a gente perde produtividade, no momento em que o país inteiro precisa desses profissionais na frente de combate a essa pandemia. Mas a gente tem que pensar em relação também à própria seguridade social. Então, veja, enquanto são os profissionais na faixa de 41 a 50 anos, aqueles que mais perdem vida prematuramente, ou seja, eles morrem antes de completar o seu tempo que ele teria na idade em que o óbito aconteceu de expectativa de vida, é na faixa entre 31 e 40 anos que a gente tem a maior perda de produtividade. Então, esse daqui é aquele indivíduo que vai ter o maior peso relacionado à sequela, por exemplo, e considerando que ele vai ficar algo em torno de 1,4 anos para conseguir se recuperar dessa doença, esse vai ser o período em que ele vai deixar, por exemplo, de produzir riquezas para a sua família, para a sociedade, e aí, consequentemente, ele vai necessitar de um auxílio, que a gente sabe perfeitamente como é que funciona, né? Quando ele é encostado pelo INSS, ele deixa de receber o seu salário e passa a receber tão somente o benefício. Então, isso traz um transtorno muito grande, para a gente ter uma ideia da dimensão dessa doença. Esse estudo aqui, ele ainda continua sendo inédito, porque esse já é o segundo, diga-se de passagem, e o terceiro também já está pronto, a gente só está precisando agora fazer análise e discussão, e eu espero ter uma outra oportunidade para a gente apresentar. O que a gente observou da primeira análise para essa segunda é que as coisas só pioraram. Ou seja, não houve uma redução dos anos de vida vividos ajustados à incapacidade. Isso só aumentou. Da mesma forma que tem aumentado ainda mais o peso da morte prematura nesse DALY. Porque o que é o DALY? É a somatória dos anos de vida perdidos prematuramente, por morte prematura, mais os anos de vida vividos com incapacidade. Então, eu consigo estimar qual dessas duas medidas impacta mais no DALY. E o que tem impactado muito é exatamente a morte prematura, ou seja, essa é uma doença que tem sido fatal para os profissionais de enfermagem. E é aquele ditado, quando ela não mata, aleja, é igual trauma, né? Quando ela não mata o profissional, vai deixar esse profissional entre 6 meses
a 1,4 anos, né, a 14 meses, 15 meses aproximadamente, afastado das suas atividades laborais, porque ele não tem condições ainda de retornar. A gente não vai entrar no mérito da discussão, mas essa é uma doença que expolia muito o profissional. E ele acaba tendo um tempo que pode variar de 6 meses até 15 meses para que ele possa estar apto novamente a retornar às suas atividades laborais. Então, já para concluir aqui, eu gostaria de trazer outros dados. O DALY, por exemplo, eu estou falando do DALY, né, anos de vida vividos ajustados à incapacidade. Entre os técnicos de enfermagem do sexo masculino, na faixa entre 41 e 50 anos, foi de 490 anos, e para a faixa etária entre 31 e 40, 287. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Aqueles profissionais considerados como grupo de risco são aqueles com mais de 60 anos, mas o nosso estudo mostrou que aquele que é mais impactado é aquele indivíduo entre 41 e 50 anos, em que as medidas de cautela que estão sendo implementadas não levam em consideração esse profissional. Então, a gente afastou aqueles com idade entre 60 anos ou mais, e, consequentemente, a gente acabou expondo ainda mais esse grupo de 41 a 50 anos, que acaba tendo uma carga de doença, quando comparado à faixa de 31 a 40, que é quase 100% maior essa carga. A gente entende perfeitamente que, num momento de guerra como esse, não dá para a gente tirar também do campo de batalha, da linha de frente, o soldado mais experiente, mais bem preparado, que seria esse profissional com idade de entre 41 e 50 anos. Principalmente se a gente leva em consideração que esse profissional vai atuar numa unidade de terapia intensiva, que tem uma curva de aprendizado muito demorada, muito grande, longa. Então, a gente entende perfeitamente que fica complicado. Mas essas políticas, essas normas, esses protocolos, essas medidas de cautela, precisa também olhar com um pouco mais de cuidado para essa parcela de profissionais que estão entre 41 e 50 anos. Eu não vou me estender aqui, a gente tem outras informações, mas no decorrer do debate a gente pode estar esclarecendo as eventuais dúvidas. Obrigada, professor Roberto. Eu fico assim, esses dados que você está trazendo, eu estou totalmente impactada com esses dados, né? Por conta dessas mortes prematuras, né? Essa perda de produtividade colocada em grupos, eu considero um grupo extremamente jovem, de 31 a 40 anos, né? Quer dizer, nós sabemos as consequências da própria doença, as sequelas, né? E como você bem levantou, a questão do benefício, que a gente sabe como é difícil, como se torna para o trabalhador conseguir, né, ter o benefício já não ajuda muito, e a forma como é visto, como é tratado, quer dizer, é muito complicada a situação. Eu estou aqui, assim, eu sabia que tinha muitos profissionais que adoeciam, que morreram, mas trazendo esses dados, como você trouxe, eu vejo eles muito alarmantes. Eu, assim, estou meio impactada ainda com essa questão. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai tratar agora, né? Porque que esses profissionais eles ficam fora, vamos dizer assim, da atividade laboral. Eles são obrigados, como você bem disse, que às vezes leva de 6 meses a 15 meses para retornar ao trabalho. E aí, então, a gente não sabe como esses profissionais, ao retornarem, como eles estão em termos de adoecimento mesmo, né? Em termos de saúde mental, porque mexe com todo o indivíduo no seu todo, né? E com isso, eu acho que o professor Castelo vai poder nos ajudar bastante, né? À medida que ele tem uma experiência em relação nas áreas da filosofia política, econômica política, né? Eu acho que ele vai poder trazer para a gente como é que ele percebe, né? Como impacta não só essa questão que você já mencionou, mas eu acho que tem também outros elementos, como a desigualdade social, o desemprego, a própria exploração, que não deixa de ser
esses dados que você trouxe, também a gente pode levar em consideração a questão da própria exploração do mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria de ouvir o professor Castello em relação como é que ele vê essa situação toda, esses impactos na saúde do nosso trabalhador, de um modo geral. Vou tentar, Joane, tentar colaborar aqui e complementar também o Luiz Cláudio, o Alberto, que já trouxeram estudos muito interessantes para todos nós. Acho que, em primeiro lugar, a gente poderia começar pela seguinte tese, que a pandemia ela não cria a crise econômica, política, social. Ela aprofunda a crise capitalista, que já tinha começado desde os anos 2008, 2009, no centro dos países imperialistas. Começou lá nos Estados Unidos, depois ela foi se espalhando para a União Europeia e para o Japão, ou seja, né, para os países do norte, os países desenvolvidos, os países imperialistas, tem várias formas de se referir a eles, os países poderosos. E depois, com o desenvolvimento desigual, essa crise capitalista ela foi se espraiando para todo mundo com diferentes temporalidades, ou seja, chega em momentos históricos diferentes em cada um dos países. Vamos lembrar lá que o governo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou que a crise ia ser uma marolinha, mas em 2014 chega aqui como uma tsunami, né, que inclusive varreu a ex-presidenta Dilma Rousseff do poder a partir do golpe de 2016. Então, essa crise, ela vem lá da década passada, 2008, 2009, e é uma crise que tem múltiplas dimensões, né, naquilo que um autor italiano chamado Antonio Gramsci chamaria de uma crise orgânica do sistema capitalista. Então, é uma crise econômica que gera uma queda na acumulação capitalista e de crescimento econômico. É uma crise política, onde os de cima não conseguem mais governar como governavam, e, portanto, nós temos visto uma ascensão do fascismo ou do neofascismo, como a gente quer chamar, em diversas regiões do planeta, tanto nos países imperialistas, como os Estados Unidos e a Inglaterra, como, por exemplo, também em países dependentes, como o Brasil. Né? Jair Bolsonaro é um representante desse neofascismo no mundo, aliás, um dos piores e mais grotescos dele. Nós também temos as dimensões de uma crise social. Nós temos visto, aí depois vou trazer alguns números sobre isso, né? O aumento das desigualdades socioeconômicas, o desemprego, da fome, devastação socioambiental, etc. E também junto a uma crise ambiental e sanitária. Então, portanto, acho que o primeiro elemento que eu gostaria de sublinhar aqui nesse início de conversa, nesse bate-papo nosso aqui, seria isso. Então, que a pandemia ela não é a criadora da crise, não é a detonadora, mas ela aprofunda uma crise que já estava em desenvolvimento há, inclusive, mais de 10 anos. Né? O Gramsci fala que uma crise orgânica ela não se dá apenas num ciclo econômico de reversão, né? De uma recessão econômica. Ela se dá num largo período e é isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Uma crise orgânica, como foi lá nos anos 20 e 30, como foi também nos anos 60, do final dos anos 60 até o início dos anos 80. Então, essa crise deve se prolongar durante mais alguns anos. E como você própria disse, Joani, a crise, os seus efeitos e os seus impactos, elas são desiguais entre as classes sociais, entre as raças, entre as etnias, entre os gêneros, entre os povos territorializados e etc. E sempre atingem com mais profundidade a classe trabalhadora. Então, é importante também ver que esses efeitos, os impactos da crise não são homogêneos na sociedade. Então, não dá para dizer, a sociedade brasileira está sofrendo muito com a crise. Nós temos que dividir a sociedade brasileira. Não porque nós queremos, não é um desejo nosso, é porque a realidade nos impõe isso. Nós sabemos que num país dependente como o Brasil, né, existem brutais abismos sociais entre classes sociais, entre gêneros, entre etnias, entre raças, entre orientações sexuais, enfim, né, um conjunto de determinações sociais que nos afligem. Então, no Brasil, a crise orgânica ela surge com força em 2014 e 2015. Então, se lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, começa em 2008, 2009, aqui no Brasil, de fato, essa crise começa
em 2014, 2015, e geralmente essas crises nos países dependentes são mais agudas do que nos países imperialistas por um conjunto de fatores que acho que talvez não dê tempo para desenvolver aqui. Mas o importante, Jô, como você falou para a gente, é o seguinte: a crise agudiza as expressões da questão social, como nós temos lá do serviço social, mas isso agudiza as desigualdades, o emprego, a fome, a violência, a crise ambiental, etc. Mas, como você disse, nós já temos um problema crônico nas sociedades dependentes, que é a chamada superexploração da força de trabalho. Então, em momentos de crise, nós temos uma conjunção entre elementos crônicos da superexploração, que já tem impactos brutais na saúde da trabalhadora e do trabalhador, e geralmente, né, entre as mulheres e negras e negros, a gente sabe disso. E a crise vai agudizar aquilo que já é crônico. Então, o quadro realmente fica complicadíssimo aqui para nós. Então, assim, eu peguei aqui 3 dados, né, 3 expressões da questão social para a gente tornar isso mais concreto e não ficar também num debate, às vezes, muito abstrato, embora a gente saiba a importância da teoria para nós analisarmos. Ainda mais hoje, né, que se defende terraplanismos, né, forças obscurantistas, negacionistas da ciência. É sempre bom a gente reafirmar, né, que a Terra é redonda, que a teoria ainda serve para alguma coisa. É bizarro falar isso, né, na universidade, mas, enfim, é importante. Mas, por exemplo, o aumento do desemprego. Nós sabemos que no Brasil, como estava dizendo, Joani, nós temos a superexploração da força de trabalho. Isso significa que no Brasil, grande parte da classe trabalhadora recebe, inclusive, abaixo do mínimo para a sua sobrevivência. O salário mínimo hoje no Brasil é em torno de R$ 1.050. O Diese calcula que o salário mínimo deveria ser em torno de R$ 4.000. Então, qual é a família da classe trabalhadora? Família nos seus múltiplos arranjos, não é só papai e mamãe, ok? Nós sabemos que temos múltiplas formas de organização da família brasileira e mundial, em torno ali de 4 pessoas que ganham R$ 4.000. Em torno de 20% da população economicamente ativa recebe isso. Então, portanto, no Brasil, 80% das famílias trabalhadoras recebem abaixo do mínimo de subsistência. Além disso, nós temos o desemprego. Sendo que o desemprego está relacionado ao emprego formal. E nós sabemos que no Brasil também a média, isso é uma média que varia, vai flutuando, mas a média é em torno de 50% da população economicamente ativa no Brasil está no mercado informal, né, no qual não tem nenhuma cobertura de proteção social. Então, sabe que a superexploração, então, aí é maior ainda. Então, dentro dos trabalhadores e trabalhadoras formais, então, 50% da PEA, que é a população economicamente ativa, hoje, no Brasil, nós temos um desemprego de dados oficiais do IBGE, 13,7%. É uma das mais altas taxas da nova república. E, geralmente, a gente consegue associar, do ponto de vista econômico, altíssimas taxas de desemprego com os choques liberais da política econômica. Então, geralmente, que a gente tem um período de uma política econômica liberal ou ultraliberal, como foi no governo Collor, no início do governo Fernando Henrique e agora no governo fascista do Jair Bolsonaro, nós sempre vemos um pico de desemprego, né? E agora nós estamos vivendo, dado que nós temos problemas crônicos com problemas agudos, inclusive da política econômica de Paulo Guedes, que só aprofunda os efeitos da crise econômica, nós temos um dos maiores índices de desemprego da Nova República, e isso já vinha antes da pandemia. É importante ressaltar isso. Não dá para colocar a culpa na pandemia. Mas, de todo modo, nós podemos perceber também, de acordo também com o IBGE, que nos 4 meses de pandemia, isso na época foi em agosto, essa pesquisa, nós tivemos um aumento de 27,6% no desemprego no Brasil. Bom, o aumento das desigualdades sociais também aumentou enormemente. Nessa semana agora, a revista Forbes lançou a sua lista dos bilionários. Jô, não tinha nenhum amigo meu lá, não tinha nenhum primo meu lá nessa lista. Mas, enfim, hoje em dia nós temos 233 bilionários e bilionárias no Brasil.
É um singelo grupo aí de 200 de pessoas, sendo que esse grupo aumentou em 33% no governo Bolsonaro. Será que é coincidência? Parece que não, mas enfim, né? Talvez na Terra plana seja coincidência. E veja, 25,8% dos bilionários brasileiros estão no mundo das altas finanças. Não à toa, e aí isso não é exclusividade do governo Bolsonaro. Desde o governo Fernando Henrique em diante, nós temos aquilo que nós podemos chamar de uma supremacia rentista, ou seja, os mais altos postos-chave da economia brasileira estão sendo governados por indicações diretas do setor das finanças, né? Leia-se do setor bancário e do mundo dos fundos de pensão e de investimento. Foi assim nos governos Fernando Henrique Cardoso, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, do Michel Temer e também do Jair Bolsonaro. Joaquim Levy, Henrique Meirelles, Gustavo Franco, Paulo Guedes, Pedro Malan, Armínio Fraga, enfim, né? Banqueiros que foram os nossos ministros da Economia, do Planejamento, do Banco Central e também do BNDES, né? Presidente do Banco Central e do BNDES. Né? Então, essa galera aí botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Só para ter uma ideia da dimensão dessa riqueza desses 233 bilionários, eles têm em torno de 1,6 trilhão de reais. Eu nem fiz o PowerPoint, porque eu tentei fazer isso no PowerPoint, mas não coube na tela. Então, eu tirei o PowerPoint por causa disso, que era muito zero, acabou não cabendo. Nós também temos um outro aumento que impacta também diretamente a saúde da trabalhadora e do trabalhador, que é o aumento da fome no Brasil. A FAO e a ONU, eu sei que tem muita gente que considera que a ONU, né, hoje em dia, é um organismo comunista, mas, enfim, tirando essas balelas, né, desse debate mais negacionista, a ONU, né, que se institui altamente comunista, diz o seguinte, que no Brasil, do ano de 2017 a 2019, nós temos 20% da população brasileira sofrendo de insegurança alimentar. Sendo que hoje, no Brasil, 43 milhões de brasileiras e brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar e, contraditoriamente, nós tivemos aí uma diminuição da subnutrição ao longo de todos esses anos. Né? Então, isso é um impacto importante. Por fim, para concluir, já estamos aqui nos nossos 15 minutinhos, Joani, é importante ressaltar que, junto a esses elementos que são agudizados com a pandemia, né, da Covid-19, nós temos em vista aqui, nos últimos 10, 15 anos, com a crise capitalista, nós temos uma revolução tecnológica chamada Indústria 4.0 e, junto com isso, novos processos de organização do trabalho, com investimentos em capital fixo e novos processos de trabalho para aumentar a lucratividade e aumentar também o exército industrial de reserva, né? O que gerou uma enorme precarização do trabalho, né? O que hoje nós temos chamado de uma uberização de processos de trabalho que atingem diversos trabalhadores e trabalhadoras. Com o aumento, inclusive, de afastamentos devido à saúde mental, hoje os problemas de saúde mental são a maior causa de afastamento de trabalhadores no mundo, segundo dados também da OMS. Os acidentes de trabalho aumentaram absurdamente, só no Brasil, aqui um dado também da OIT, mas junto com o Ministério Público do Trabalho, esses dados estão divulgados no site da Justiça do Trabalho, nós podemos ver que desde 2012 nós temos 5,4 milhões de notificações de acidente de trabalho, que significa uma notificação a cada 49 segundos. O Brasil é o maior país com acidente de trabalho do mundo, sendo que mais de 19 mil desses acidentes resultaram em morte. O impacto econômico disso é que nós perdemos 423 milhões de dias de trabalho, tendo o gasto para o INSS de 95 bilhões de reais. Né? Como podemos perceber, então, desde 2012, inclusive quando a superexploração no Brasil começa a acelerar junto com a crise econômica, nós podemos perceber isso. E, por fim, Jô, também só um último dado, como se impacta diretamente a nós, estamos falando aqui, né, aqui na telinha, nós temos agora 3 professores e uma professora,
Nós vimos na prestação de contas da Unirio 2020, prestação de contas dessas, que inclusive foi aprovada com 23 votos sims e 37 abstenções. Então, você vê que essa prestação de contas não foi muito bem prestada, mas dados da nossa projeto, o professor Daniel Aragão, né, professor da Escola de Enfermagem, mostrou que na Unirio, nos últimos anos, nós dobramos o número de atestados médicos. Esses dados da projeto, desse que realmente é um impacto enorme, isso sem uma análise do impacto do teletrabalho, né, do chamado home office. Né, o nome bonitinho, a gente põe em inglês, né, para ficar uma coisa mais bonitinha, mas enfim, né, a gente sabe que o teletrabalho ele causa uma extensão da jornada de trabalho, ele causa uma intensificação da jornada de trabalho. Os nossos empregadores não nos dão condições de trabalho, isso tem um impacto direto na expropriação dos nossos salários, o que também vai impactar na nossa saúde, tanto nas nossas condições objetivas, quanto nas condições subjetivas. A gente sabe também que o ambiente familiar se torna mais pesado, né, porque a gente leva, né, as tensões de trabalho diretamente para o trabalho. Muitas pessoas não têm um local de trabalho, então tem que dividir isso com outras pessoas. Isso aumenta o estresse, a tensão dentro de casa. Então, a gente vai perceber também, né, entre nós, trabalhadoras da educação e trabalhadores, um enorme aumento desses impactos. Mas, enfim, são muitas questões que a gente pode ainda levantar, mas vamos para o debate. Certamente vai ser muito proveitoso. Obrigado, Joanir, parabéns a toda a equipe do Pensat, e vamos para o debate. Foi ótimo. Obrigada, professor Rodrigo. Você traz algumas coisas extremamente interessantes, né? Realmente, não foi a pandemia que traz a crise econômica. A crise econômica já vem há algum tempo presente, né? Evidentemente que a pandemia trouxe, né, junto... Eu não sou da área da economia, né? Então, o que eu falar aqui, vocês por favor, levem em consideração, mas é aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto. A questão da pandemia trouxe, na realidade, e a gente vê, pelo menos, eu agora comecei a sair de casa, que eu fiquei literalmente de quarentena, comecei a sair há pouquíssimo tempo, e você percebe um número de lojas, de situação que você conhece pessoas que ficaram desempregadas, a situação econômica piorou demais, né? Muitas das pessoas, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, quando disseram, não, tem que voltar alguma coisa, não, como é que vai voltar? O vírus ainda continua por aí, a gente não pode voltar às atividades, mas a economia também não pode parar de todo, né? É uma situação meio complicada. Eu penso que a gente tem que, sim, ir voltando aos poucos às atividades, tomando todo o cuidado, toda a precaução possível, né? E quando você trouxe também um outro elemento que chama muita atenção, né? Que o Diese traz que o salário mínimo deveria ser de R$4.000. Gente, isso aí seria o ideal, como você disse, para uma família de 4 pessoas, pelo menos que é a média que nós temos. Mas isso a gente sabe que está muito longe de acontecer, dificilmente isso acontece. O número de mercado informal que está aí presente, né? Você tem meio a meio, e quando você tem a questão do mercado informal, nem todos têm os mesmos direitos, as mesmas coisas, fica muito difícil, né, em relação a essa questão. E em relação a home office, que você colocou, realmente, gente, olha só, aumentou em número em termos de atividades, o trabalho, por exemplo. Se nós não temos mais aquele momento que eu disse, que agora, inclusive, eu falei para o meu grupo, para as pessoas que me cercam, aos domingos eu não vou trabalhar, porque você está trabalhando de domingo a domingo, você está em casa, não tem o que fazer, não pode sair, então o que você faz?
eu venho pelo computador, acabo trabalhando o tempo todo. Então, a gente não tem essa coisa. Então, você percebe, você fica mais estressado, fica irritadíssimo. Então, essas doenças vão aparecendo, porque o convívio até em casa, porque uma coisa é você conviver período, outra coisa é você conviver quase que as 24 horas, todo mundo tem as suas inseguranças em relação à própria doença, que está posta aí, uma série de elementos que traz com que as pessoas vão adoecendo. E esse afastamento de saúde, em relacionado à saúde mental, está presente, né? Como você trouxe, os acidentes de trabalho também estão muito altos, e nós, enquanto atenção à saúde do trabalhador, temos muito o que fazer, né? Não sei, eu vou ver aqui quais foram as perguntas, se há algumas perguntas, já tenho perguntas, né? Eu acho que tem algumas perguntas aqui com relação... várias perguntas estão colocadas. Primeiro, antes de falar das perguntas, tem vários elogios, parabenizando tanto o professor Luiz Cláudio quanto o professor Roberto e o professor Rodrigo, da maneira como estão tratando o tema, estão dizendo que está excelente, muitos concordando com aquilo que vocês disseram, que o trabalhador público perdeu seu valor, infelizmente, né? Estou lendo aqui, fazendo a leitura daquilo que está posto, né? Que não existe mais concurso público, pois o mesmo foi substituído por indicação e indicados. O que eu fiz, né? O que eu vi com isso é a qualidade... com isso vê o fim da qualidade de serviço público, caiu muito, e ainda tem algumas falas que a reforma administrativa já atinge o trabalhador, os quais passaram por mudança na relação de vínculo. Terá unificação da remuneração para cargos similares e amplia modalidade de desligamentos? Essa já é uma coisa para o professor Luiz Cláudio poder, de repente, estar discutindo um pouquinho mais, né? Eu não sei se a gente vai... os impactos da desaceleração econômica nas condições de trabalho vai refletir na classe trabalhadora, né? A outra questão que está posta aqui, que é em relação ao impacto social, repercussões na família, impacto financeiro para a previdência social. Ainda traz aqui, que são algumas coisas que realmente as situações colocadas são impactantes e preocupantes dentro da nossa área de atuação, nesse caso, me parece que é enfermeiro falando, e aí começa a falar em relação, os profissionais de saúde estão vulneráveis, muitos sem nenhuma estabilidade econômica para se manter, pois são explorados de toda forma, o que é pior, muitos nem recebem seus salários. Isso aí, realmente, nós vimos demais na pandemia, eu acho que a gente poderia começar a estar conversando em relação a essa questão, que não só o enfermeiro, mas houve necessidade de contratação de um grupo de profissionais de saúde, já com uma remuneração, uma remuneração, vamos dizer assim, não tão digna, vamos dizer, mas pela própria necessidade, as pessoas aceitaram o trabalho, quer dizer, já era uma forma de exploração, e o pior do que isso, além de não terem dado condições de trabalho a essas pessoas, também não receberam o salário. Eu acho que poderia começar na provocação, a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. O que vocês pensam? Está aberto. Eu acho que isso aí foi uma das coisas que me chamou a atenção dentro das falas, e de repente poderia, que a gente vê toda hora isso colocado. Alguém gostaria de falar? Jô, eu queria primeiro fazer também uma pergunta aqui, que eu acho que pode ser bastante interessante para a gente refletir. A pergunta é se faltou dinheiro para pagar esses profissionais. Se faltou o dinheiro para pagar esses profissionais.
Aí eu não sei se faltou dinheiro ou se o dinheiro não foi bem utilizado. Quer dizer, eu não sei responder isso. Pois é. Jô, me permita. Mostrar a dificuldade que é a gente trazer uma resposta para essa pergunta, né? Porque tem que se pensar o seguinte: será que o dinheiro chegou? Será que existia o recurso para pagar? Eu, particularmente, prefiro acreditar, pelo que a gente tem visto acontecer no Rio de Janeiro nos últimos anos, onde a gente tem aí os 3 últimos governadores que estão envolvidos em uma série de tramóia, que em algum momento esse dinheiro chegou. Agora, se ele foi repassado ou não para o trabalhador, aí é outra, aí já é crime, né? E aí a justiça tem apurado isso com a devida altura, né? Respondendo à altura. Gente, eu vou participar um pouco desse debate, que eu acho que é importante, porque a nossa experiência aqui é muito distante, naturalmente, da experiência no Rio de Janeiro. Nós temos um estado pequeno, a professora Joane já conhece, Roraima, e sabe do que eu estou falando, onde o que movimenta a economia é o setor público, não é o setor privado. Nós não temos indústrias, etc., como tem no Rio de Janeiro, pelas suas características. Mas eu creio que o problema é um só. Em relação à gestão da saúde, o problema é um só. Eu vou trazer uma informação aqui, que eu estou até lendo aqui no jornal local. Nós temos um número reduzidíssimo de população e um número de mortes absurdo para o nosso tamanho, proporcional. Nós temos 680, dados de 19 de setembro, 680 técnicos e auxiliares de saúde infectados. Desses, naturalmente, alguns vieram a óbitos, o que representa, ou melhor dizendo, técnicos e auxiliares, mas nós temos 1.750 profissionais de saúde em 32 áreas infectadas. Esse é um ponto. Eu gosto de trazer esses números, até para a gente ver quanto estão vulneráveis, quanto estão expostos por conta da má condição de trabalho que é disponibilizada a essas pessoas. Não falta aqui, na nossa realidade, não falta recurso. O governo, para o bem ou para o mal, o governo federal fez os investimentos, fez os repasses, e nós tivemos, inclusive, assim como o Rio de Janeiro, algumas operações policiais que mantiveram, e tem algumas pessoas mantidas encarceradas, presas por conta da corrupção na saúde, que fez com que esses recursos não chegassem, não se transformassem em benefício, não se transformassem em condições de trabalho para os trabalhadores do setor de saúde e não gerasse qualidade de atendimento para a população. Na nossa resposta aqui, te afirmo com letra, pontos e vírgula, que não foi recurso, foi gestão. E essa é a nossa realidade. Posso falar da minha e tenho acompanhado naturalmente pelo noticiário, mas não com tanta veemência quanto vocês que estão no olho do furacão. Uma outra questão que foi trazida, continuando ainda nesse mesmo assunto, que nós temos aqui é uma terceirização. O recurso, às vezes, pode não chega na mão do trabalhador, e essa é uma realidade, 3, 4 meses sem receber salário, porque, efetivamente, ou o Estado não repassou para a empresa privada, particular, que tem outros interesses que não o interesse do serviço público, interesse voltado ao bem servir a população, ou ainda a empresa que não repassa, recebeu o recurso repassado pelo Estado e não repassou ao trabalhador. Ou seja, é uma gama de situações que nem o próprio, acho que é o Roberto que disse, que há uma dificuldade de responder determinadas perguntas, mas devem ficar no ar. A gente não pode, pela dificuldade de respondê-las, deixar de fazê-las, Uma outra situação que foi perguntada em relação ao serviço público, nós temos uma coisa que nós não podemos perder de vista, é que existem algumas experiências exitosas, no serviço público, e eu me refiro, por exemplo, no judiciário, que tem avançado muito na questão da melhoria da qualidade da prestação de serviço, ao preço de muito sacrifício dos trabalhadores, que hoje estão numa pressão muito maior por cumprimento de metas, etc., mas para a população, na percepção do resultado, do recebimento do serviço pelo cliente do serviço público e a população, tem sido bem avaliado. Esse é um ponto. E isso tem dado tem sido o oxigênio para fomentar essa fogueira, para fazer com que essa fogueira de ataque aos servidores públicos seja mais intensificada. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: nós somos, e aqui Roraima é um exemplo claro disso, pela falta de condição e de expectativa de ocupação no mercado de trabalho, nós somos servidores públicos, e a grande maioria, essa é uma verdade, por necessidade, não por vocação. Isso é um outro ponto que a gente não pode perder de vista.
E quando você não tem a vocação de servir, que é muito diferente em algumas culturas, que tem o monos público, já vem imbuído do desejo de bem servir e de fazer o melhor possível. Nós não podemos nos acomodar de sempre criticar o Criador pelas criaturas. Esse é um caso onde a gente sempre culpa o sistema, mas não analisa, na realidade, a resposta que é dada. A gente tem que analisar a questão como um todo, e não apenas do aspecto do servidor público, que é o meu caso. Seria muito confortável para mim avaliar única e exclusivamente com um olhar de dentro para fora, de servidor, para uma gestão, um sistema que tem toda a obrigação de me servir, quando, na realidade, a gente tem que pensar também que o servidor público está lá para servir, né, e não para ser servido. Mas é uma discussão ampla, uma discussão interessante, eu trago somente para a gente poder deixar no ar essas questões que eu acho que são importantes para esse debate. Bem, Posso entrar um pouquinho, Jô? pode. Dar aqui meus 2 centavos sobre isso. Sim. Acho que os colegas trouxeram algumas questões que a gente pode complementar, que é o seguinte. Bom, primeiro a gente tem que ver que a política econômica, né, dos últimos 15 anos, bem mais de 15 anos, há 26 anos, desde 94, desde a eleição, desde o Plano Real, vamos colocar assim, nós temos uma determinada política econômica que grande parte dos recursos vai para o pagamento dos títulos da dívida pública. Então, em média, nos últimos 25 anos, em torno de 45% do orçamento federal vai para o pagamento dos títulos da dívida pública. Então, nós já temos esse primeiro limite, esse primeiro corte. Dentro dessa política econômica, vários mecanismos foram criados para garantir que grande parte dos recursos fossem destinados para os rentistas brasileiros e internacionais. Nós podemos citar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Fundo Social de Emergência, que depois virou o Fundo de Emergência Fiscal, que hoje virou a desvinculação de receitas da União, onde até pouco tempo atrás era 20% da Seguridade Social, a gente sabe, inclui previdência, saúde e assistência, o que era carimbado para elas, 20% foi ser destinado para o pagamento dos títulos de dívida pública. Recentemente, esse percentual aumentou para 30%. Então, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já coloca um teto para determinados gastos, para pagamentos da dívida pública, não há teto. A piso. Depois tem a Lei de Desvinculação das Dependências da União. E hoje, né, desde o governo do Temer, depois do golpe na presidenta, né, Dilma Rousseff, 2016, nós temos o quê? Nós temos a Emenda Constitucional 95, onde é criado não o teto dos gastos, mas o teto dos gastos sociais. Porque os gastos, de novo, né, com os rentistas, está liberado. Então, nós já temos todo um sistema que condiciona que grande parte dos recursos não vai para as políticas sociais, vai para o pagamento dos títulos da dívida pública, com acordos que o Brasil assina com o FMI, com o Banco Mundial, com o Clube de Paris, enfim, e com outros organismos internacionais. Mas, junto a isso, como o Luiz Carlos colocou, tem a gestão também de recursos. Então, só aí nós já temos esses gargalos. Mas, por exemplo, eu estava levantando aqui no site do Senado Federal, que aí eu não sei também se alguém vai dizer que também que é um organismo comunista, né, o Senado Federal, mas enfim, no Senado Federal, uma matéria de 10 de julho de 2020, eu vou colocar o link ali depois no chat, coloca que foram disponibilizados 500 bilhões de reais para o combate à pandemia. Só que menos que 42% dele foi executado. Portanto, 216 bilhões de reais. Então, são vários níveis de análise que nós temos que fazer para entender essa situação. Primeiro, lá em cima, a política econômica. Depois, a gestão, né, da própria política econômica, se libera ou não libera os recursos, né, se ele é executado / empenhado. E em terceiro, que aí foi também o Roberto e o Luiz Carlos trouxeram para a gente, que grande parte da política de saúde, aqui no Rio de Janeiro isso é clássico, né, passou por um processo de privatização via as organizações sociais, as OS, e lá na ponta nós temos também o problema o quê? De corrupção. Então, nesses 4 níveis de análise,
né? Política econômica, tanto macro quanto de gestão dela, o debate das privatizações / terceirizações e o problema da corrupção. Então, nesses 4 níveis, nós vamos ver enormes barreiras para nós executarmos, né, políticas de acordo com os interesses da classe trabalhadora, né, baseados no SUS. Então, realmente, são problemas muito graves que a gente tem que, né, analisar isso em todos esses níveis e lutar contra isso. Né? Mas isso aí já a gente entra para um outro debate. Posso fazer um complemento? Pode, gente, nós estamos conversando. Ótimo. A gente fala muito na questão do recurso, da gestão desses recursos, é muito importante. Eu, particularmente, durante a minha graduação, professores e professora, eu aprendi o SUS de uma forma muito romantizada. E que a vida inteira eu aprendi que eu deveria, não que não devesse, né, solicitar mais investimento no sistema. Só que a gente continua acreditando até hoje que, para o SUS, basta tão somente disponibilizar recurso e ampliar acesso. Esse, infelizmente, ainda é um discurso que parece mais do que retórico. Existe um grande problema no Sistema Único de Saúde, que mesmo depois dos seus 31 anos de existência, ele ainda não está acabado, no sentido de pronto para atender aquilo que foi previsto na Constituição Cidadã, que chama-se Mercado Econômico e Industrial da Saúde. Isso, infelizmente, o Brasil ainda apresenta uma fragilidade monstruosa. E a crise veio para mostrar isso. A crise veio para mostrar para a gente, a crise pandêmica, veio mais para mostrar para a gente que, mais do que se preocupar com a questão do recurso, precisamos, se a gente quer de fato um SUS que a gente diz defender, garantir um fortalecimento do mercado econômico e industrial da saúde, que a gente chama de complexo econômico e industrial da saúde. Isso nunca me ensinaram na graduação. Isso só fui aprender tendo aula com economistas, com administradores, com advogados, e eu consegui perceber o quanto foi romântica aquele ensinamento que eu tive sobre o SUS no passado. E onde eu quero pontuar aqui para mostrar que ficou escancarado isso? A gente tinha dinheiro para comprar e não tinha onde comprar. E eu não estou falando de ventilador mecânico, não. Eu estou falando de máscara facial, máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica. Estou falando de máscara cirúrgica. A gente não tinha onde comprar. Então, veja, não adianta a gente achar que aumentar o investimento no SUS, pensando esse investimento, então, somente em melhoria ou facilitação de acesso, que a gente vai resolver o problema e que a gente vai chegar a um sistema único de saúde que, de fato, é universal. Porque, me desculpe, para mim, ainda é uma conversa dos anjos, né? Discutir o sexo dos anjos, acreditar, seria muito inocente da minha parte, acreditar que existe equidade, que existe universalidade dentro do nosso sistema, quando a gente observa uma série de dificuldades, não só com relação a acesso. O professor Luiz Cláudio trouxe a particularidade lá do serviço dele, do serviço público. Será que, de fato, existe equidade dentro desse sistema? Quando um determinado serviço tem acesso a uma máscara N95, que a gente está pensando de equidade somente naquele que vai fazer o uso do serviço. Mas eu também preciso pensar em equidade no que diz respeito ao preparo e às condições de trabalho desse profissional. Então, veja, o nosso complexo econômico e industrial da saúde escancarou essa fragilidade. Eu penso que já está na hora da gente que está envolvido com pesquisa tentar virar a chave. Olha só, eu preciso fortalecer esse complexo industrial da saúde, que trabalha ali com aqueles 3 segmentos. A indústria de base química, que envolve ali medicamentos, imunobiológicos, vacina, a indústria de equipamentos médico-assistenciais e device, e a indústria, e assim vou me permitir chamar, que trabalha com a prestação de serviços. A gente tem dificuldades nas 3. Então, se a gente não pensar em fortalecer esse complexo industrial e econômico industrial da saúde, esquece essa conversa de SUS tão lindo como está na Constituição. A gente vai precisar de mais 30 anos gritando para que a gente possa ter um SUS tal como se promete na Constituição Cidadã,
e a gente não vai conseguir alcançar, porque a gente ainda continua acreditando nesse discurso que o que falta no SUS é investimento para melhorar o acesso. Não, falta investimento sim, mas que a gente possa consolidar, robustecer e dar uma sustentação a esse complexo industrial e econômico da saúde. Do contrário, qualquer esforço será em vão. E a epidemia veio para mostrar isso. Faltou onde comprar máscara cirúrgica. Dinheiro tinha. E de sobra. É uma discussão muito ampla, né, professor Roberto? Eu acho que a gente poderia passar, talvez, no final da tarde, iniciar a noite, discutindo a respeito disso, né? Quer dizer, os posicionamentos, à medida que as coisas vêm, algumas coisas têm total acordo, né? No sentido de você não tem uma gestão, quer dizer, falta uma gestão pública, você deu o nome desse negócio de indústria, não sei o quê, realmente é difícil, às vezes você tem um dinheiro, não tem onde comprar, e aí às vezes você tem também a alocação, você tem a verba, né? Você tem você tem um orçamento, não, é orçamento? Acho que é orçamento, mas você não tem, por exemplo, o que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu, foi que esse dinheiro também foi desviado de algumas coisas. Quer dizer, entra tudo, é tão complexa a questão saúde, né? E, em especial com essa pandemia, eu acho que eu não vejo só o Brasil, eu acho que nenhum país estava preparado para esse tipo de coisa, a minha concepção não estava, porque envolve N coisas, mexe com a economia de todos, não é? E em relação à questão, a saúde, ela trazendo uma série de elementos que traz no seu bolso total, assim, de não preparo. Por exemplo, o grupo da saúde não está preparado para a pandemia. Não estou nem dizendo em termos científicos, conhecimento científico, que depois a gente foi aprendendo um pouquinho também como lidar com a questão da saúde. Mas quem é que tinha não sei quantos ventiladores mecânicos? Ninguém tem, porque não vai usar em excesso. E aí vem aquela confusão depois, onde comprar. Cadê? A indústria estava preparada para isso? Ninguém estava preparado para isso. Podia ter a verba, poderia ter tudo, mas não tinha onde comprar, evidentemente. Agora, você viu que as máscaras começaram a sair de um jeito, as primeiras máscaras foram qualquer coisa, agora já estão melhorando. Gente, álcool gel, não precisa chegar nem nas máscaras, álcool gel que acabou. E se você levar em consideração, nós não estamos preparados para esse tipo de crise. Quando nós tivemos a crise da água aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, não tinha água mineral mais para a população. Quer dizer, não era nem para ter chegado a situação que chegou, porque ali houve uma série de elementos que fizeram com que a questão do tratamento da água não acontecesse. Não era por falta de dinheiro. Às vezes vai muito por conta da questão do próprio compromisso social, pela própria formação. Eu costumo dizer que cada um tem o seu preço, dependendo da situação onde se envolva, ele acaba, às vezes, não acreditando. A conversa que é colocada, às vezes a pessoa pode ficar mais seduzida, alguma coisa, e acabar, de repente, não escolhendo talvez o lado mais certo, né? A gente, eu acho que poderia estar discutindo muito. Deixa eu dar uma olhada se tem perguntas ainda, gente. Vamos lá. Tem uma aqui para você, Roberto. Eu acho que depois, todos, não sei se dá para todos falarem sobre. Professor Roberto, na prévia da pesquisa apresentada, as questões de gênero são retratadas. Em relação ao aumento da carga de trabalho na conjuntura Aí pergunta, em relação ao aumento da carga de trabalho na conjuntura da Covid-19, eu acho que estão querendo saber se essa foi em relação à Covid ou não. Eu não sei se dá para responder, eu penso que
relação à Covid, mostrou, eu infelizmente não consegui projetar, mas eu vou tentar projetar uma única lâmina aqui que eu acho que vai responder. Não sei se já aparece aí para vocês, eu não sei porquê. Vamos ver aí, ó. Que aí o pessoal consegue ter uma ideia. Aparece? Não. Tem que levar um tempinho. Apareceu? Consegue ver essa lâmina aí, ó? Eu acho que responde a pergunta. Olha aqui, ó. Desse lado aqui, do lado esquerdo, a gente tem os representantes da enfermagem do sexo masculino. Do lado direito, do sexo feminino. E aqui a gente tem esse ILL aqui, ó, são os anos de vida perdidos prematuramente, por morte prematura. E aqui o YLD são os anos de vida perdidos pela incapacidade, tanto de técnicos quanto de enfermeiros, do lado masculino, da mesma forma do lado feminino. E aqui a gente tem o DALI, que é o somatório dessas duas variáveis, tanto para enfermeiros quanto para técnicos. Então, quando pergunta a respeito do impacto no gênero, é nítido que quem mais é impactado são as mulheres. Então, veja aqui, ó, a linha preta, que está sendo mostrada no gráfico, aponta aqui que a maior perda de mortes, a maior perda de vidas que acontecem prematuramente estão aqui entre as mulheres, tanto enfermeiras como também técnicas de enfermagem. E numa faixa etária de 31 a 40 anos. Então, veja, essas mulheres, principalmente, elas estão perdendo a sua vida de forma prematura. E se a gente levar em consideração que a expectativa de vida do brasileiro é de aproximadamente de 70 a 75 anos, vamos pensar no melhor cenário, que seria perdendo apenas 30 anos de vida. Poxa, seria algo extremamente desastroso, uma pessoa que morre com uma precocidade de 30 anos. São 30 anos que ela deixou de produzir para a sua família bens, riqueza para a sua família, para a sociedade em que ela vive, porque a gente também não pode ser hipócrita em não querer falar que o trabalho ele precisa gerar riqueza, e é por isso que a gente trabalha, talvez não para nos enriquecer, conforme já falou o professor Castelo, mas se tem um objetivo secundário, ainda que seja, para enriquecer o outro, o patrão, tá ok? Então, veja que isso a gente observa também no que diz respeito ao DALI, tanto para técnicos como também para enfermeiros. Então, veja que a bomba estoura muito mais fortemente entre as mulheres. Então, em que pese o fato dessa ser uma categoria composta basicamente por mulheres, os gestores, os tomadores de decisão, por mais que não queiram, precisam olhar de forma diferenciada para os profissionais de enfermagem quando se refere ao gênero. Não adianta, tem que pensar numa política pública que possa resguardar um pouco mais essas profissionais do sexo feminino, não necessariamente em particular no que diz respeito à questão da Covid-19, mas existem outras doenças, conforme já foi dito aqui, que vão afetar muito mais essas profissionais do sexo feminino do que os profissionais do sexo masculino. Então, não dá para a gente pensar que são exatamente iguais do ponto de vista dos fatores de exposição, dos agravantes, né, do estado de saúde desses profissionais. Então, esse estudo deixa muito claro isso. Então, é um tipo de estudo que foi feito para apoiar a tomada de decisão. Então, é um resultado, ele já está no prelo, inclusive, para publicação na Rebem, mas a gente publicou ele num pré-print. Ele já está publicado no pré-print. Agora, lamentavelmente, eu tive muito mais espaço para falar sobre essas questões dentro de webinar de outras categorias profissionais do que dentro da nossa própria categoria de profissionais de enfermagem. Então, eu nunca fui convidado, por exemplo, pelos conselhos federais, muito menos pelos conselhos regionais, que vivem o tempo inteiro gritando e pedindo melhores condições de trabalho. Mas não adianta a gente espravejar se a gente não mostra evidência científica de que, de fato, a realidade desse grupo de profissionais é diferenciada. E olha que eu estou utilizando dados que são do próprio Conselho Federal de Enfermagem. Eu nunca fui chamado lá. Nunca fui chamado. Eu já participei de outros webinars de outros profissionais.
para apresentar esses resultados de estudo. Então, às vezes, não adianta a gente ficar esbravejando, gritando. A gente pode falar suavemente dessa forma, mostrando evidências, e tentar mostrar para os nossos gestores que a realidade é completamente diferente daquela que ele imagina ser. Não vai ser no grito que a gente vai conseguir mudar essa profissão, não. Bem, Roberto. Roberto, continuando, né, em relação às perguntas, eu acho que poderia, você já está conversando conosco, que dando até continuidade, porque o Ronan faz uma pergunta que, em cima da sua pesquisa, que considerando o déficit de recursos humanos, né, da enfermagem nas instituições públicas, se teria algum conselho a dar aos gestores? Ronan, essa tua pergunta ela foi sensacional, não que a outra não fosse também, mas porque vai me permitir aqui falar um pouco da experiência que a gente teve a oportunidade de viver na universidade. Eu me candidatei como voluntário para atuar na linha de frente, porque eu não precisava nesse momento, eu não podia nesse momento, vendo meus colegas passando toda a dificuldade, como servidor público federal, que até então não estava fazendo absolutamente nada, porque eu sempre fui contrário a essa conversa de que a universidade não parou, é mentira, a universidade parou sim, ok? As portas continuam fechadas até hoje, e eu precisava fazer alguma coisa, porque estava muito confortável aqui, na minha zona de conforto, recebendo o meu salário, sem um centavo de desconto, então me candidatei ao Ministério da Saúde como voluntário. Fiz todos os treinamentos necessários, e aí o que aconteceu? O Ministério da Saúde falou, não quero você como voluntário, não. Eu quero que você venha para o Amapá, e aqui você vai coordenar uma determinada atividade, sem saber o Ministério que eu era servidor público. Eu informei que eu não poderia, que eu era servidor público, enfim. O professor Daniel falou, Roberto, você poderia ajudar muito mais o Hospital Gafreguini. Então, o que eu fiz? Falei com o reitor, ele me autorizou, a diretora da escola também, a gente abriu um laboratório de simulação e avaliação de usabilidade e fator humano e começamos a dar treinamento, Ronan, agora respondendo diretamente a tua pergunta, para os novos profissionais de enfermagem que estavam sendo contratados emergencialmente. Nunca haviam entrado num hospital na condição de profissionais, a maioria, muito menos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E a gente começou a oferecer esse treinamento, e a gente não acreditava que esse pudesse ser um problema de outras instituições também. Qual não foi a nossa surpresa que a gente foi lançar isso no Facebook, a gente começou a receber uma série de pedidos de outras instituições, inclusive fora do município do Rio de Janeiro, porque estavam vivendo a mesma dificuldade, contratação emergencial de profissionais que não tinham o menor preparo para atuar dentro da unidade de terapia intensiva. E a gente conseguiu, então, com a devida autorização da direção da escola, da reitoria, receber esses profissionais de outros municípios, e a gente teve uma experiência extraordinária de poder compartilhar um pouco das angústias desses profissionais e oferecer, de alguma forma, a universidade pública para que ela pudesse, de fato, mostrar o quão ela é importante, o quanto ela carece de investimento e valorização, porque ela pode, sim, no momento que a sociedade mais precisa dela, ela não estará com as suas portas fechadas, muito pelo contrário. Ainda que seja dessa forma, ela estava de portas abertas para atender às necessidades, não só dos profissionais, não, mas da população, porque o grande beneficiado foi a população. A gente está diante de uma crise, de uma doença que a gente até então não conhecia muito bem, até então não, a gente continua sem conhecer, que provocou uma baixa enorme entre os profissionais de enfermagem, principalmente, que precisou repor esses profissionais, e repondo profissionais sem a devida qualificação, porque a contratação foi emergencial, contratação precária, tá certo? E às vezes até recebendo um salário também que a gente deve entender que é não condizente com esse momento, porque enquanto muitos, me desculpem a expressão, se esconderam dentro das suas casas, esses profissionais estiveram lá na linha de frente. Então, eles mereciam, obviamente, uma valorização um pouco maior e um salário mais interessante. Então, a precarização, ela existe, sim. Não é à toa, eu não quero fazer comparação aqui, mas eu não posso me furtar nesse momento. Quando profissionais enfermeiros recebiam R$ 3.500, outros profissionais recebiam 10, 15, 20 mil reais. Para quê? Para que os dois estivessem na mesma linha de frente.
Então, existe precarização, sim, e na área da saúde, essa precarização é segmentada. Não são todos os profissionais de saúde que trabalham diante de precarização, não. Então, é importante a gente destacar aqui. Então, para mim, foi uma experiência extraordinária. Ronan, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? E o impacto foi muito grande e continua sendo. O resultado que a gente tem aqui desse terceiro estudo continua mostrando que nada mudou. Ou seja, os profissionais de enfermagem continuam sendo severamente impactados por essa doença e sendo mal remunerados. E, às vezes, conforme já foi dito aqui, sem sequer receber os seus salários. Dando continuidade, eu tenho assim vou fazer uma última pergunta, acho que todos podem até se responder, que é uma pergunta da Ana Paula, que eu acho que é uma pergunta que todos comentaram de alguma forma. Ela pergunta o seguinte: como fazer para lutar pela preservação dos direitos dos trabalhadores, dado o contexto atual? Eu acho que aí a gente, em termos de pergunta, que já estamos com o jantar da hora, e aí então eu penso que a gente poderia estar respondendo sobre isso. Começa comigo, Gil? Pode ser. Curto. Eu acho que, primeiro, nós, profissionais de enfermagem, temos que nos valorizarmos primeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? A culpa talvez não seja do outro, daquele ou daquele outro profissional. O problema, viu, professor Rodrigo, professor Luiz, professor Josenaldo, que está aí na sala, o problema que acontece na enfermagem é que quando você deixa uma vaga de emprego porque você considera que você está sendo mal remunerado, você consegue se valorizar e fazer essa autocrítica, existem 1000 na fila que estão ávidos por essa vaga para ganhar essa mixaria de dinheiro. E isso a Covid-19 deixou bem claro isso. Essa crise deixou bem claro. Então, a gente tem que primeiro se valorizar. É claro que eu não posso ser hipócrita, né, por se tratar de um profissional que recebe, como enfermeiro, um salário diferenciado daqueles colegas que estão no mercado de trabalho, no mundo da assistência, na ponta. Eu não posso ser hipócrita em admitir que existe essa diferença sim, e por isso eu devo entender que existem necessidades, e às vezes esse profissional é movido por conta da necessidade, mas ele precisa ser crítico suficiente para entender isso. Olha, se eu saio daqui porque eu reclamo de salário, tem 10.000 lá atrás de mim que gostariam de estar ocupando essa vaga para receber esse salário miserável. Então, a partir do momento que a gente puder ter essa capacidade de autocrítica, um dia vão valorizar a gente. Ok, Roberto. Castelo, por favor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a universidade nunca parou. Lá na Escola de Serviço Social, Roberto, nossa carga horária é de 40 horas, que é dedicação exclusiva. Aula presencial é 8 horas. Isso dá 1/5. É 20%. Olha, eu orientei, eu participei de bancas de mestrado, de doutorado, de graduação, eu fiz conferências, fiz mesas coordenadas, organizei um dossiê para a revista Margem Esquerda, para o site Marxismo 21, estou organizando para a revista Germinal, Marxismo e Educação em Debate, uma revista B1. Sou avaliador de mais de 10 revistas no Brasil, em diversas áreas. Trabalhei isso. Escrevi artigos, publiquei capítulos de livro, publiquei artigos científicos. Não estou falando isso para me gabar, não, assim, com toda sinceridade, assim, mas só para dar um exemplo de que lá na minha escola de serviço social, nós continuamos trabalhando a pleno vapor, estamos, inclusive, fazendo trabalho administrativo, fizemos um relatório sobre técnica, sou representante dos conselhos superiores, a gente tem que ler N relatórios para fazer boas posições, isso quando a reitoria não corta o nosso microfone, não esquece de da sala, mas, enfim, nós, professores e professoras, aula presencial é somente 20% da nossa carga horária. Se nós considerarmos que nós trabalhamos 40 horas semanais, nós trabalhamos mais do que isso. Então, portanto, a média dá em torno de 15% mais ou menos do que é a nossa carga horária. Então, nós continuamos trabalhando muito. A Ana Paula Fernandes também coloca aqui que o FRJ aumentou enormemente. Então, assim, não dá para generalizar que a universidade parou. Assim. Lá na Escola de Serviço Social, nós continuamos trabalhando bastante. Aí eu vou falar ali do meu quintal. E a segunda colocação que eu acho que é importante a gente dizer é o seguinte:
o SUS não é o sexo dos anjos. O SUS é um assunto muito terreno, na minha opinião. Os Estados Unidos é o país que tem o maior complexo industrial farmacêutico do mundo. Não à toa, é o primeiro em casos de Covid e de mortes de Covid. Portanto, há algumas evidências de que você desenvolver o complexo industrial farmacêutico não significa saúde. Muitas vezes significa uma piora da saúde. Os países que melhor combateram a pandemia foram países que têm sistemas de saúde público mais bem desenvolvidos a partir de princípios organizativos do SUS. Não significa que o SUS seja uma maravilha, até porque o SUS nunca foi implementado de fato. Então, quando nós tivermos uma implementação do SUS e nós não tivermos políticas econômicas que cerceiem na raiz as principais diretrizes do SUS, aí sim a gente vai poder fazer um balanço mais crítico do SUS. E, por enquanto, o que nós podemos fazer é um balanço crítico das políticas econômicas, inclusive de governos, como, por exemplo, o governo de Jair Bolsonaro, onde nós não temos o ministro da Saúde. E o único ministro da Saúde que vestiu o colete do SUS foi sumariamente demitido. E olha que eu não defendo o Mandetta, hein? O Mandetta, inclusive, é um partido de direita no Brasil, um partido que foi parte da ditadura empresarial militar brasileira, que foi o DEM, que era o PDS, que era o PFL, que era o Arena. Então, o Mandetta nem é uma figura assim, a ser defendida. Mas vestiu o colete do SUS. E quem veste o colete do SUS no Brasil, inclusive em governos de extrema-direita, é sumariamente demitido. Então, portanto, é difícil a gente fazer uma análise crítica do SUS se o SUS ele é tratado desta maneira por sucessivos governos. Então, acho que é difícil a gente tratar disso. Por fim, a gente tem que se organizar enquanto classe, né? Se organizar em sindicatos, em partidos, em coletivos, em conselhos regionais, né? Para a gente estar se organizando coletivamente para não virar uma luta individual. Os interesses contra os quais a gente luta são muito poderosos e a gente só vai conseguir se escutar quando a gente estiver organizado coletivamente. Né, Jô? Gente, então, para a gente finalizar, agradeço, eu vou deixar vocês darem um alô, alguma coisa, alguma palavra de ordem, que eu acho que alguma coisa assim no sentido da gente não ficar tão impactados com a questão da pandemia, dessa crise econômica que a gente está vivendo, de tanta tristeza, né, gente? Desemprego, desigualdades, mercado de trabalho informal aumentando. Então, tem essa reforma que está para acontecer, a gente não sabe se vai, como a gente não conhece profundamente, como disse o professor Luiz Cláudio, mas está cheio de incertezas. Então, diante disso, gente, eu acho que a gente pode estar trazendo alguma mensagem, alguma coisa para os nossos internautas. Vamos lá. Quem quer falar primeiro? Vai, Luta Castelo, fala aí. Poxa, a Jô levantou para eu cortar, falou assim, palavra de ordem. Mas eu não vou cantar nenhuma musiquinha, não, Jô, pode ficar tranquilo. Eu me segurei aqui, eu falei, a Jô está me provocando. Não, mas foi um enorme prazer estar aqui com todas vocês. Tivemos esse probleminha, mas vai ficar disponível depois. Certamente, né, o canal está sendo muito assistido. Isso acontece, a gente tem que saber lidar com isso, né? São ossos do ofício atualmente, então a gente vai lidando. Mas, Ju, assim, como você falou, a humanidade já superou o fascismo lá nos anos 40 e 50, nós já vencemos isso, né? A gripe espanhola, inclusive, veio junto do fascismo. Então, assim, a humanidade já deu provas que a gente consegue, sim, com uma luta coletiva, organizada, defendendo determinados sonhos, utopias, ideais, mas aqui na Terra, a gente concretize eles, a gente vai superar. Está muito difícil realmente a situação hoje em dia, a gente sabe disso, bate uma desesperança, mas se a gente olhar para o nosso passado, a gente sabe que o passado não se repete mecanicamente, sabe disso, a história, né, não é uma mera repetição de eventos, a gente tem como superar. Então, vamos ter fé, vamos ter esperança em nós, seres humanos, mulheres e homens, que de forma organizada a gente pode, mais uma vez, superar uma outra crise capitalista e uma ascensão neofascista. Vamos lá, que a gente
consegue com prazer, Gil. Acho que a sua atividade aqui é uma contribuiçãozinha ali, mas é isso, discutir a saúde dos trabalhadores, impactos, fundamental, estamos ativos aí. Jô, foi um prazer enorme. Roberto, muito obrigada. Cláudio, foi ótimo. Muito obrigada. Mas é sempre bom a gente estar aqui se encontrando, né? Acho legal a gente estar discutindo de forma civilizada, de forma bacana, acho que é fundamental. Roberto. Eu vou fazer uma reflexão aqui da importância da iniciativa do seu grupo, de propor uma atividade como essa. Eu acho que é extremamente salutar. E, mais uma vez, falar o que eu já tenho dito para você há algum tempo, né? Você e o teu grupo de pesquisa estão no caminho certo. Vocês são um exemplo para a gente seguir dentro da escola, como grupos de pesquisa que realmente estão preocupados em produzir conhecimento científico, né? E isso vocês têm conseguido fazer, juntamente com seus orientandos e os demais membros do seu grupo. Eu penso que é a partir do conhecimento científico, da produção desse conhecimento, que, quando muito bem aplicado e utilizado pelos nossos gestores, né, pelos nossos governantes, certamente a possibilidade ou a probabilidade deles errarem nas suas decisões, né, e eles têm errado muito, provavelmente porque não têm se utilizado dessas melhores evidências científicas, pode ser bem menor. Agradecer também ao professor Castelo, ao professor Luiz, a oportunidade de estarmos aqui nesse sábado, nessa tarde de sábado, tratando de um tema, cada um, obviamente, com os seus pontos de vista, né, com as suas perspectivas de análise. Isso é muito salutar, conforme já falou o Castelo, que haja o respeito mútuo, né? Ninguém é obrigado a pensar como o outro pensa, e graças a Deus é dessa forma, porque só assim a gente consegue, nas divergências, encontrar um equilíbrio. Então, a gente não pode nem estar tanto à esquerda, nem estar tanto à direita. E hoje a gente tem que tomar até cuidado, né, Castelo? Porque estar no centro também pode ser muito complicado, mas eu prefiro que a gente precise andar para frente. Eu acho que, assim, nesse movimento de genética que a gente vai conseguir construir, de fato, um país melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade dessa atividade no dia de hoje, na tarde de hoje. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que foi ótima essa tarde, né? Apesar de pensamentos diferentes, vamos dizer assim, visão de mundos diferentes, mas eu acho que foi aí que está legal a riqueza do debate, né? Porque há posicionamentos diferentes que eles não... A gente pode, a partir daí, tirar de cada um algum elemento para que a gente possa dizer o seguinte: vamos em frente, nós precisamos vencer, unidos nós estaremos vencendo, porque eu sempre pensei dessa forma, que a união faz a força, né? Eu acho que nós temos que estar se abraçando, o coletivo todo, no sentido de buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de emprego, que a nossa saúde melhore bastante. E dizer para vocês que vocês são muito... Foi fantástico, eu ia dizer muito lindinhos, mas não vou dizer lindinhos, que eu não poderia deixar de dizer, aos meus queridos amigos, né, que vocês... Essa tarde foi ótima, matei saudades de vocês, foi muito bom, né? Eu quebro a formalidade, não tem jeito, dizer para vocês que foi muito bom e que o Grupo Pensar te agradece imensamente a participação de vocês. Muito obrigada, e ao Gustavo também por todo o suporte técnico, né? Todo o suporte de internet, essas coisas todas. Muito obrigada também. E um grande beijo a todos e um excelente domingo. Beijo para todos. Muito obrigada.